preciosíssimo para nós. Nós, através desses 3 meses, estamos compreendendo mais nitidamente o valor da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, a importância que ela tem a todos nós. E hoje eu quero fazer uma recomendação. Tenha um firme propósito de ler a Bíblia completa. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Levante a mão. Alguns poucos irmãos já leram, mas é importante que todos façam isso. Nós somos uma das gerações mais privilegiadas de todos os tempos, se não a mais privilegiada, pelo acesso que nós temos às Escrituras. Ninguém tem desculpa de não ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia impressa em livros, isso é algo recente. Nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia em diversos dispositivos. Nós podemos não somente ler, mas nós também podemos ouvir a Bíblia. Então, nós não podemos nos desculpar. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Portanto, ainda dá tempo de você ler a Bíblia inteira esse ano. Nós estamos iniciando o ano, segundo mês, o mês de fevereiro. Então, tenha esse propósito com Deus. E isso, com certeza, vai trazer muitos benefícios. A lição vai falar sobre alguns benefícios. Benefícios da sabedoria, benefícios da prudência. Mas há muitos benefícios em ler a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos hoje aprender a lição de número 6, mas é interessante nós fazermos rapidamente uma recapitulação após a nossa oração, ok? Vou pedir ao nosso pastor Manuel, por favor, pastor. Ore a Deus por nós. Senhor nosso Deus, eterno, poderoso e amado da nossa alma, contigo com as tuas mãos estendidas, abençoando, dando nossa sabedoria, vivendo alto ao teu servo que está na ministrando o ensino, também a nós que estaremos ouvindo a tua palavra. Deus, que o Senhor possa ter total liberdade, que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Agora podemos prosseguir. Nós temos aprendido, irmãos, a respeito da autoridade da Bíblia. Os irmãos podem abrir aí no sumário. É importante nós termos sempre em mente os temas que temos abordados. Isso é uma importante regra da didática, do ensino, para que nós possamos ter um maior aproveitamento. Então é importante sempre utilizarmos a regra da recapitulação. Então nós aprendemos que a Bíblia é a única autoridade para o crente. Não é a Bíblia mais a tradição, ou a Bíblia mais um outro livro. Não tem nenhum livro que se equipare às Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso quer dizer que não existe outra autoridade para nós. É a nossa única regra de fé e prática. Sobre isso, aprendemos na lição inicial, na primeira lição. Na lição 2, nós aprendemos sobre a inspiração divina da Bíblia. Por que a Bíblia é tão especial? Porque ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou cerca de 40 escritores para que escrevessem esse livro que nós temos em mãos. Terceiro, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia não possui nenhum erro geográfico, nenhum erro científico, nenhum erro histórico. A Bíblia não possui nenhum erro. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na lição 4, nós aprendemos sobre a estrutura da Bíblia. Os irmãos certamente estudaram, nós estudamos como que os livros estão dispostos na Bíblia Sagrada. Tanto os livros que compõem o cânon do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Certamente os irmãos viram que não estão em ordem cronológica, mas estão dispostos por gênero literário. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Para quê? Para manusear bem a palavra. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para manejar bem a palavra da verdade, precisamos saber como que é a sua estrutura, conhecer as suas doutrinas, saber o que Deus diz a todos nós. Na lição 5, que foi a última lição, a lição do domingo passado, nós aprendemos sobre como ler as Escrituras, como que nós devemos ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia diariamente, temos que ler a Bíblia conhecendo o seu autor, temos que ler a Bíblia com reverência, com devoção, de uma forma devocional. E a ênfase certamente foi a respeito da interpretação bíblica, da hermenêutica, da exegese.
os irmãos aprenderam como interpretar corretamente as Escrituras. E hoje, na lição de número 6, vamos aprender sobre a temática a Bíblia como um guia para a vida. Então, abramos aí as nossas revistas, lição de número 6. A Bíblia como um guia para a vida. Vou ler novamente o texto áureo e a verdade prática para frisar, para que possamos reter essas importantes verdades da palavra de Deus. O texto áureo está no Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto já é muito sugestivo, mostrando a verdade já do tema dessa lição, que a Bíblia verdadeiramente é um guia para todos nós. E agora a verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então vamos estudar a partir de 3 pontos. O ponto inicial falará sobre a Bíblia como um alicerce para a vida. Então a Bíblia é um alicerce para todos nós. A Bíblia é o verdadeiro guia para o cristão. No ponto 2 nós vamos aprender sobre o valor da sabedoria, que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Vamos aprender nesse sentido. E também no ponto 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Então, sobre esses 3 pontos, a Bíblia como alicerce, a Bíblia que nos traz sabedoria e a Bíblia que nos traz prudência. Isso vai mostrar o valor das Escrituras no sentido prático. Temos aprendido muitas coisas teóricas que são deveras importantes. Nós vamos aprender agora coisas mais práticas do nosso dia a dia. Veja que tanto a prática como a teoria, ou melhor, a doutrina, tem o mesmo significado, ou tem a mesma importância. Ninguém pode desprezar a parte técnica, nós chamamos assim, né? Nem tampouco a parte prática. Nós precisamos de ambas para que nós possamos ter um perfeito aproveitamento. Então, antes de nós falarmos detidamente sobre o que é o verdadeiro guia para o cristão, podemos falar do que não é o guia para o cristão. Você sabia que existem muitas pessoas que estão se guiando pelos horóscopos? Existem pessoas que estão caindo na pseudociência chamada astrologia. Então as pessoas querem guiar a sua vida, o seu destino, por aquilo que os horóscopos dizem. E aquilo é uma farsa. Mas existem milhões de pessoas que estão diariamente consultando os horóscopos para quê? Para saber o seu destino, para saber como proceder, para saber como que vai ser o seu dia, o seu mês, o seu ano, mas aquilo não corresponde à realidade. É um falso guia, que com certeza vai levar a pessoa para um caminho ruim, para a perdição. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas os seus fins são os caminhos de morte. Existem pessoas que querem se guiar pelo conselho dos ímpios, por pessoas que, não obstante estarem em projeção na sociedade, nada tem de Deus. Quem diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então observe, os irmãos, não andar sob o conselho dos ímpios. E terceiro, se eu não posso confiar nos outros, nesse sentido, nos ímpios, bom, então eu vou confiar em mim mesmo como guia? Também não, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A versão atualizada diz, desesperadamente corrupto. Então nós temos um coração enganoso, que muitas vezes aquilo que para nós aparenta ser o certo, acaba nos enganando. Ninguém é mais especialista para nos enganar do que nós mesmos. Então nós mesmos, nosso próprio conhecimento e entendimento não é o suficiente para ser o nosso guia. Não é adequado para ser o nosso guia. O nosso coração enganoso não é. Portanto, precisamos de um guia seguro. E o guia seguro que nós temos, qual que é, irmãos?
que os irmãos acham. Não é os horóscopos, não é o conselho dos ímpios, nem tampouco o nosso próprio coração, que é enganoso. Quem é o guia verdadeiro para o cristão? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa é a ênfase da lição, e como diz também o texto áureo, ele começa iniciando assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. E é isso aqui que nós temos que ter como convicção. Então a Bíblia, irmãos, ela é suficiente para direcionar as nossas decisões, a nossa caminhada, para que nós possamos ser bem-sucedidos. A Bíblia Sagrada é um guia fiel e seguro para todos nós. Não somente no que diz respeito a esse mundo, mas com toda certeza, a Bíblia é um guia seguro para nós chegarmos ao céu. Joseph Alleine, ele escreveu um livro cujo título era exatamente esse: um guia seguro para o céu, onde ele dá instruções de como que o pecador pode chegar-se a Deus e ser salvo. Mas eu quero dizer com toda certeza que o guia seguro para o céu é as Escrituras Sagradas. E vamos entender o porquê disso. Se não, vejamos. No primeiro tópico, aqui o comentarista ele enfatiza que a Bíblia é um alicerce para a vida. E eu quero perguntar aos irmãos, o que é um alicerce? Uma base. Alicerce fala de quê? Base. Uma base. Fundamento, né? Fundamento, fundação. É exatamente sobre isso, irmãos, que alicerce fala. É importante nós termos uma ideia do conceito para avançar numa aplicação. Então, observe os irmãos. O alicerce é uma base, é um fundamento. O pastor Ricardo, ontem na ministração, falou sobre isso. Ele ilustrou essa palavra quando ele falou, por exemplo, dos acontecimentos que, infelizmente, sobrevieram recentemente, de pessoas que perderam a vida porque as suas casas não estavam bem alicerçadas. Então veja, qual que é a parte mais importante da construção? É o alicerce, é o fundamento. Imagine que haja uma casa muito bela, muito bonita, muito bem equipada, grande. Veja, uma casa grande. Mas se não tiver um alicerce bom, certamente aquela casa vai ruir. E a gente tem visto, não só agora recentemente, mas diversas vezes a gente vê casas desmoronando, casas que acabam não suportando, né, a chuva, os tremores. Ainda que no Brasil não tem tantos terremotos como em outros países, ainda assim que tenha temores, mas acaba danificando, né? Um tempo atrás, no pastor Manuel, fomos visitar uma pessoa, não sei se o pastor lembra disso, mas a casa estava toda rachada. Lembra, pastor? E até a pessoa estava preocupada e já tinha parado a obra, porque estava correndo o risco de a casa cair. O diácono Adilson estava junto também, acredito que ele se lembra disso, mostrando que o alicerce, a base, é o mais importante. Não adianta crescer sem um fundamento, não adianta crescer sem uma base. E Jesus ilustra isso muito bem, mostrando que a Bíblia, de fato, é um guia seguro para nós. Veja que o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição, ele diz para nós, ele diz assim: é importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nós já podemos ler o texto de Mateus, capítulo 7, e versículos 24 e 25. Observe, os irmãos, que esse é o desfecho do sermão mais conhecido de Jesus, o Sermão do Monte. Após Jesus ter proferido preciosas palavras, ele mostra quem é prudente e quem é, de fato, insensato. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Vou pedir para a irmã Andréia, por favor, irmã Andréia, lê para nós esse texto. Mateus, capítulo 7, os versículos 24 e 25.
Muito bem. Então, observe os irmãos. Jesus aqui ele faz uma ilustração, mostrando como tem firmeza aquele que ouve e guarda a palavra. Ou seja, aquele que não é um ouvinte esquecido. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. É preciso, portanto, guardar a palavra de Deus. E mostrando aqui que aquele que faz isso está fundamentando a sua vida. Está colocando a sua vida numa base segura, num alicerce sólido, em algo que é inabalável, que é essa rocha. E observe que ele faz um contraste, porque a seguir ele fala sobre aqueles que, ouvindo a palavra, não guardam. Então veja, não há virtude em apenas ouvir a palavra de Deus. A virtude está em guardar, absorver a palavra de Deus. Sabe por que nós somos virtuosos nesta manhã? É porque quando ouvimos o Evangelho, nós aproveitamos a oportunidade e cremos em Jesus Cristo. E hoje nós estamos crescendo em graça. E nisso que está a virtude. A virtude está não apenas em ouvir. Existem muitas pessoas que já ouviram o Evangelho. Você vai anunciar o Evangelho lá fora, existem muitas pessoas que já conhecem, mas nem todas têm a prudência de guardar a palavra e de praticar as Escrituras. Mas observe que existe um contraste entre aquele que guarda a palavra de Deus e aquele que pratica, com aquele que apenas ouve e não cumpre a palavra e não pratica. Quem guarda, quem ouve a palavra do Senhor e cumpre é semelhante ao homem que edifica a sua casa aonde? Na rocha. Na rocha. E aquele que não cumpre, edifica a sua casa aonde? Na areia. Na areia. Então veja, a base faz toda a diferença. Por quê? Porque virá as vicissitudes, virá as adversidades. O dia mau vem para todo mundo, não somente para o infiel, mas para o fiel também. Todos nós estamos sujeitos nesse mundo às adversidades, a todas as mazelas que esse mundo pode ter, né? Uma vez que o pecado entrou no mundo, os problemas, o sofrimento veio junto também. Então tudo que o ímpio está sujeito, tudo que aquele que não serve a Deus está sujeito, aquele que serve a Deus também está, só que com uma diferença. Com uma diferença. Nós temos uma firmeza, nós temos uma segurança, nós temos um alicerce sólido. E quem é essa rocha apresentada aqui por Jesus? Quem é essa rocha? Quem nós podemos apontar na Bíblia como sendo a verdadeira rocha? Cristo. Jesus Cristo. Existem vários textos na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que enfatizam isso. Por exemplo, no último cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés diz assim a respeito de Deus: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então observe, Deus é a verdadeira rocha. Ele também diz que a nossa rocha não é como a rocha deles. Ou seja, nós temos uma rocha inabalável, que é o nosso Deus. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, fica mais claro, apontando para Cristo. Eu quero ler um texto, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 4, e vamos comprovar que a verdadeira rocha é Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 4. Vou pedir ao irmão Carlinhos que leia o texto, por favor. Isso. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Muito bem. Então veja, a pedra era Cristo. Aqui é Paulo fazendo a menção do período em que o povo de Deus estava no deserto e a rocha estava lá com eles. Na verdade, a rocha representava a presença do Senhor Jesus. A pedra era Cristo. Então observe, quem é a rocha onde o cristão edifica, alicerça a sua vida? É Cristo, é Jesus, e é Ele que tem as palavras de vida eterna, conforme diz João capítulo 6, versículo 68. Então quando nós ouvimos e guardamos a palavra de Deus, nós estamos edificando as nossas vidas sobre esse firme alicerce. Portanto, a palavra de Deus é um alicerce. Cristo e a sua palavra para nós é um verdadeiro alicerce, é uma base segura para nós permanecermos firmes. Nada pode nos separar do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo em João capítulo 8.
ou melhor, Romanos capítulo 8. E o comentarista, pastor Douglas Batista, diz assim, arrematando o assunto: a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Assim como estamos sujeitos às adversidades e aos problemas dessa vida, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós não seremos abalados. Nós vamos permanecer firmes. Ainda que nós morremos, irmãos, ainda assim isso não vai nos separar do Senhor. Ainda assim nós estaremos firmes com o Senhor nosso Deus. A Bíblia, ou a palavra de Deus, é luz. Só um comentário, né? Eu estava assistindo um vídeo sobre os morávios, né? E John Wesley. E quando eles estavam indo com o mesmo objetivo para a América, para ali evangelizar os índios, né? E houve uma grande tempestade. Até o comandante do barco, quando John Wesley começou a orar, ele disse: não, guarde a oração para o momento da tempestade. E aí chegou a tempestade. E os crentes moravianos estavam todos ali adorando. E John Wesley preocupado em morrer. E aí, então ele foi indagado, né? E ele disse que realmente ele estava com medo da morte. Então ele era um crente ouvinte, mas ainda não era praticante. E os moravianos estavam dispostos até mesmo a morrer, cantando e adorando. E isso trouxe a conversão a John Wesley, que viu a firmeza deles em meio à tempestade, que eles estavam ali sólidos, firmes, imutáveis. Por quê? Porque eles estavam alicerçados na rocha que é Cristo, né? Excelente ilustração. Todos nós deveríamos conhecer a história dos morávios. John Wesley desesperou da vida, mas quando ele olhou para aqueles crentes, ele falou: mas eu não sou crente como eles. Alguma coisa está errada. Veja que nessa ocasião John Wesley estava indo fazer missões. Sim. Ele estava saindo do seu país da Inglaterra para ir para os Estados Unidos evangelizar os índios. Veja, e ele chegou à conclusão: eu estou indo ganhar os índios para Jesus, mas quem é que vai me ganhar? E aí ele entrou em crise. Nessa crise que ele entrou, que ele acaba se convertendo. Mas ao observar crentes que tinham a vida bem alicerçada. Isso é extraordinário. Amém? Boa ilustração, pastor. Agora a respeito da palavra de Deus como luz. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada certamente é o Salmo 119, versículo 105, onde nós já dissemos, os irmãos sabem de cor. É interessante, né, irmãos, essa expressão, saber de cor. Você sabia que isso refere-se ao coração? Cor tem a ver com uma expressão latina, que é a raiz, que a raiz aponta para o coração. Então, saber de cor quer dizer saber no coração. Isso reflete o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando você memoriza a palavra de Deus, você está escondendo aqui dentro do coração. Então, nós sabemos esse texto, Salmo 119, versículo 105, do coração, ou seja, de cor, onde diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, observe os irmãos, nós estamos nesse mundo, e o mundo, no que diz respeito ao sistema, ele jaz no maligno. O sistema que impera no mundo é um sistema mau. Por isso que muitas vezes a gente vê tantas propostas políticas, educacionais e até mesmo religiosas que são malignas, que não provêm de Deus. Por quê? Porque o sistema é corrupto, o sistema é mau, o sistema jaz em densas trevas. Então, se nós estamos nesse mundo em densas trevas, precisamos de uma luz. E Deus providenciou a luz. Inicialmente podemos afirmar que Jesus é a luz desse mundo. Jesus diz em João 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então observe, Jesus é a luz do mundo. E também a sua palavra. Isso é importante nós sabermos. A palavra de Deus é um guia seguro para o cristão, para que nós possamos andar corretamente, andar no caminho que Deus se agrada. Um texto aqui bem importante é o segunda carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 19, mencionado aqui pelo comentarista, e mostra exatamente isso, que a palavra de Deus é luz. 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 19. Eu vou pedir, irmão Carlos, por favor, irmão Carlos.
Leia esse texto. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis sem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então veja, as palavras dos profetas são tidas como uma luz que alumia em lugar escuro. Veja a preciosidade da palavra de Deus para todos nós. Eu lembro-me também de uma ilustração do livro O Peregrino. Os irmãos que já leram o livro ou já assistiram o filme, quem aqui já leu esse livro? Levanta a mão. O evangelista Eduardo, o Paloma. Todos devem ler. É um livro cristão excelente, que ilustra bem a jornada do cristão para o céu. O personagem principal chama-se Cristão. E ele começa a ler o livro. É uma referência à palavra de Deus. E ele começa a entender que ele está perdido e que ele está na cidade da destruição. Veja, o nome da cidade que ele morava era a cidade da destruição. E ele tem um grande fardo nas costas representando os seus pecados. E à medida que ele lia o livro, mais o fardo aumentava. E ele ficava mais desesperado com visões do inferno. Mas um dia ele encontrou um homem chamado evangelista. E esse evangelista disse assim: fuja da cidade da destruição. E aí ele indaga: mas para onde eu irei? E aí o evangelista aponta e diz assim: você consegue ver a porta? A porta é referência a Jesus Cristo. E ele disse: não consigo. Você consegue ver uma luz? E ele disse: sim, eu consigo ver essa luz. Então siga por essa luz e você vai encontrar um local para se livrar desse fardo. E era exatamente aos pés da cruz. Mas veja, o que ele disse? Siga a luz. Pela palavra de Deus nós conseguimos encontrar a porta, que é Jesus Cristo. Então, de fato, a Bíblia é um guia seguro para nós. A Bíblia, na verdade, é luz para iluminar o nosso caminho, para nos direcionar ao Senhor nosso Deus. Isso aqui é importante demais para nós. Precisamos ter justamente essa compreensão, que a Bíblia Sagrada, ela nos ilumina, nos direciona no caminho até Deus. Terceiro, a palavra de Deus é imutável. Alguém sabe dizer o que significa essa palavra imutável? Não muda. Que não pode mudar. Que não pode mudar. Muito bem, olha. É exatamente isso. E você sabia que esse é um dos atributos exclusivos de Deus? Deus é imutável. Deus não muda, irmãos. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus já dizia assim: porque eu não mudo, ó Israel. Essa é a causa de vocês não serem destruídos. Então Deus não muda. E também no Novo Testamento diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então o nosso Deus não muda. É por isso que a palavra dele também não muda, porque é a palavra do Senhor. É a mesma escritura que foram recebidas por intermédio dos apóstolos e dos profetas, são as mesmas escrituras que nós temos também. É a palavra segura, a palavra firme, e que não pode ser anulada. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 10, versículo 35, nós vemos essa verdade. Vamos ver. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e versículo 35. João, capítulo 10 e versículo 35. De a irmã Sheila, que lê esse texto. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Muito bem. Aqui é Jesus falando com os fariseus, falando com os judeus, e aqui ele está citando um texto do Antigo Testamento, mais precisamente no livro dos Salmos, aquele texto que diz assim: sois deuses, para justificar a sua fala. Mas aqui é o contexto. Mas o que nos interessa mais é o que Jesus falou. E a Escritura não pode ser anulada, a Escritura não pode ser modificada. Esse é o sentido da versão revista e corrigida. Mas a versão revista e atualizada diz assim: e a Escritura não pode falhar, mostrando a infalibilidade da palavra de Deus. A Bíblia é infalível. A infalível
inerrante, inspirada e completa palavra de Deus. Portanto, isso mostra o quê? Isso evidencia que a Bíblia é de fato um guia seguro para nós. Porque ela não muda, ela não pode ser anulada, ela não pode ser alterada, ela não falha, ela se cumpre, ela é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, a que nós vamos aplicar ou dedicar a nossa atenção para guiar, para instruir, para orientar a nossa vida? As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Vários textos são mencionados aqui também pelo comentarista, mostrando que a palavra de Deus, ela não muda, que ela não é alterada, mostrando que a palavra de Deus, ela deve ser cumprida. Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus disse que nem o jota, um tio, seria omitido da lei, cairia por terra, mas que Jesus viria, ou ele veio, para cumprir toda a lei. E foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, ele mostra também, não somente que veio para cumprir, mas ele mostra também o valor das Escrituras. Nem o jota, um tio, se omitiria ou cairia. Ou seja, toda a palavra de Deus é importante, toda a palavra de Deus é necessária para a vida de todos nós. Portanto, irmãos, que nós possamos ser orientados, nós possamos ser guiados pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Não como as pessoas, irmãos, de forma mística. Tem pessoas que fazem assim: Senhor, fala comigo. Aí pegam a Bíblia assim na mão e abrem assim aleatoriamente. Mas você sabia que teve um novo convertido que foi fazer isso? Aí ele pegou a Bíblia e falou assim: Senhor, fala comigo. Aí abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu na passagem que dizia assim: e Judas saiu para se enforcar. Falou: não é possível que Deus estava falando assim comigo. Senhor, fala comigo de novo. O que tu vais fazer, faze-o depressa. Imagina se ele tivesse dado crédito a essa superstição. Não que Deus não possa falar-nos. Deus pode falar de N maneiras. Pode ser que talvez você, algum irmão aqui, uma irmã, tenha em alguma ocasião abrido a Bíblia aleatoriamente, buscado uma orientação, e Deus, por misericórdia, falou com você. Mas não é assim que funciona. A gente precisa ler a Bíblia diariamente. A gente precisa ler a Bíblia regularmente. Houve um homem de Deus que era conhecido como o apóstolo da fé. O nome dele era George Miller. Você sabe quantas vezes George Miller leu a Bíblia? 200. Quantas, pastor? 200 vezes. 200 vezes. Só que tem uma coisa: 100 vezes de joelhos. Só que George Miller, ele não era conhecido apenas como homem da palavra. Ele era conhecido mais ainda como homem de oração. Porque com oração ele sustentava um orfanato de mais de 2.000 crianças, sem ter nenhuma promessa de receber ajuda. Mas nunca a refeição atrasava, porque ele orava e Deus mandava. E as orações dele eram tão bem respondidas que as pessoas tinham ditado sobre a vida dele. As pessoas falavam assim: quando o Senhor Miller ora, o céu fica em silêncio. Porque quando ele ora, Deus responde. E aí alguém assim ficou curioso: como é que o Senhor sabe a vontade de Deus? Ou seja, como que o Senhor direciona a sua vida e as suas petições? E aí ele respondeu: bom, existem algumas razões. E ele apontou para a vida regular que ele tinha de oração, mas também para as Escrituras. Porque um dos requisitos da oração eficaz é justamente saber a vontade de Deus. Então veja, quando nós sabemos a vontade de Deus e oramos, então é uma evidência, uma certeza que nós temos de que Deus vai responder às nossas orações. É o que diz João na sua primeira epístola, 1 João 5, versículo 14. Essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos segundo a sua vontade. Por exemplo, se alguém for orar assim: Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, com certeza não é vontade de Deus. Isso não é vontade. Mas se você orar assim: Senhor, me ajuda a ser mais santo, Senhor, salva essa alma, pode orar com perseverança e com fé, porque Deus vai responder sua oração, porque já está evidente que é a vontade de Deus. Então veja, como que nós sabemos ou descobrimos a vontade de Deus? É pelas Escrituras. Então a Bíblia Sagrada, ela é a expressão da vontade de Deus para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se nós nos orientarmos pela palavra de Deus, com toda certeza nós não vamos perecer, mas nós vamos
ser bem-sucedidos, não só nessa vida, mas também na eternidade. Agora, irmãos, os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Tudo bem, pastor Manuel? Tudo bem? Vamos então falar no segundo ponto, a respeito da sabedoria. E vamos ver uma questão prática a respeito da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos torna pessoas sábias. Alguém já disse, eu vou até colocar aqui no quadro, utilizar o quadro. Isso é bom porque ajuda a fixar. Vejam só, alguém diz assim: devemos ler a Bíblia para sermos sábios. Devemos crer na Bíblia para sermos salvos. Devemos praticar para sermos, palavra com S também, santos. Veja que fácil de gravar. Devemos ler a Bíblia para sermos sábios, crer na Bíblia para sermos salvos e praticar a Bíblia para sermos santos. Bem fácil, e é uma realidade, irmãos. Isso expressa a verdade de que a Bíblia nos torna sábios. A Bíblia, a palavra de Deus, nos torna pessoas sábias. E vamos ver exatamente isso ao longo dessa lição. Nós vamos ver pelo menos um texto aqui, já de início. Salmo 19, versículo 7. Depois nós vamos definir a sabedoria e vamos ver o valor que ela tem para todos nós, os seus benefícios. Salmo 19, versículo 7. Já dizia o salmista no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Veja, à medida que a palavra de Deus ela é exposta, dá luz e entendimento a quem é o simples. Simples que é, quem mais trata sobre isso é nos livros poéticos, nos livros de Salmos, mas mais ainda no livro de Provérbios. São palavras que estão regularmente mencionadas. Simples é uma pessoa desavisada. Sabe aquela pessoa que não tem experiência e que acaba sendo enganada facilmente? Esse é o simples. Mas, quando ele está recebendo a exposição da palavra, ele recebe entendimento e vamos ver que também sabedoria à luz desse texto aqui de Salmo 19, versículo 7. Por favor, evangelista Eduardo, lê para nós. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, observem aí os irmãos. O salmista aqui, Davi, ele enaltece as Escrituras e ele mostra que a lei do Senhor, referindo-se à palavra, é perfeita. É perfeita. E ela refrigera a alma. Mas não somente isso, o testemunho do Senhor é fiel. Veja, quando o irmão ler assim, a lei do Senhor, os mandamentos, o testemunho aqui dos Salmos, refere-se à mesma coisa, mas como é uma linguagem poética, o salmista vai utilizar termos diferentes, estatutos, leis, mandamentos, tudo isso evidencia a mesma coisa que é a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ele está dizendo que é a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Portanto, a palavra de Deus nos torna pessoas sábias, irmãos. Isso é verdade. Verdadeiramente sábio é aquele que medita na palavra de Deus, aquele que tem a palavra de Deus como guia seguro da sua vida. Mas, o que é sabedoria? Alguém sabe dizer o que é sabedoria? O que é sabedoria, irmãos? É uma palavra que a gente usa tão frequentemente, mas será que nós sabemos definir? Conhecer e praticar. Conhecer e praticar. O que mais nós podemos dizer? Uma habilidade, né? Habilidade de resolver os problemas, né? As questões, né? Torna-se uma habilidade na vida da pessoa. Né? Muito bem. A habilidade de resolver problemas, dissolver questões, isso também está relacionado. Veja que ambas as coisas estão relacionadas ao conceito. Podemos definir sabedoria utilizando
é a etimologia. O que é etimologia? É o estudo da origem das palavras, né? E aqui nós podemos ver no sentido original, para nós termos uma noção melhor. Então, o comentarista diz que sabedoria no hebraico é okimã, bem como também no grego é sofia. E é interessante, irmãos, essa palavra aqui, sofia, que é justamente a palavra que dá origem à filosofia. É isso mesmo. Por quê? Da onde veio essa palavra filosofia? É dito que o primeiro filósofo, reconhecido como filósofo, não que não houve filósofos antes dele, mas alguém que se intitulou filósofo, foi Tales de Mileto. Alguém perguntou para ele, Tales de Mileto, que foi um filósofo pré-socrático, o senhor é um sábio? Ele disse, não, eu não sou sábio, eu sou um filósofo. Aí você entende o que ele quis dizer quando você entende o sentido da palavra filosofia. Filosofia é uma palavra composta por duas outras, sofia, que é sabedoria, e filos, que é amor. Então, quem é o filósofo? É o amante da sabedoria, é o amante do saber. Então, você é filósofo? Você é sábio? Não, eu sou um filósofo. Não, eu não sou sábio, mas eu amo a sabedoria. Como que dizendo, você é sábio? Não, mas eu estou chegando lá. Esse é o meu objetivo. Eu estou perseguindo esse propósito. Eu estou buscando ser sábio. Então, como que nós podemos definir, então, a sabedoria? Temos aqui a lição. O pastor Manuel, o pastor Ricardo também já deu valiosas contribuições, mas nós podemos também dizer que a sabedoria é a utilização correta do conhecimento. Instruída, né? A pessoa instruída, né? Isso, uma pessoa instruída no sentido legítimo da palavra. Por quê? Devemos fazer diferenciação de conhecimento e sabedoria. Veja, conhecimento a gente adquire através das informações. Então, como que nós aumentamos o nosso conhecimento? Recebendo mais informações. Então, através da leitura de um bom livro, através de ouvir uma boa palestra, de um bom ensinamento, a gente está crescendo em conhecimento. Mas não quer dizer que somos sábios por causa disso. Precisamos, então, utilizar corretamente o conhecimento para sermos pessoas sábias. Nesse sentido, podemos dizer que existem pessoas que, apesar de serem iletradas, veja, pessoas que nunca receberam instrução formal, são mais sábias do que muitos doutores aí. Por quê? Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Então, existem pessoas que, apesar de ter um alto grau de formação secular, são tolas. Você sabia disso? Sim. Existem pessoas que são PhD e que negam a existência de Deus. Como que a Bíblia chama essas pessoas? Nécio. De nécio. É um tolo. É uma pessoa sem juízo. É uma pessoa sem entendimento adequado. Então, observe. Sabedoria é diferente de conhecimento. Não devemos confundir as coisas. Portanto, devemos saber, então, aonde nós podemos conseguir a sabedoria. Aonde que nós podemos conseguir essa fonte de sabedoria. Já vimos então que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Ao ler as Escrituras, nós nos tornamos sábios. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é a fonte da sabedoria. Deus se apresenta nas Escrituras como sendo um Deus sábio. E podemos ver isso em Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 27. Romanos, capítulo 16, versículo 27. Vou pedir ao nosso irmão Laércio que nos ajude com a leitura desse texto, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 16, e versículo 27. Observem aí os irmãos que Deus é um Deus sábio. Então, sabedoria é um dos atributos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma vez alguém me perguntou assim, talvez você já deva ter ouvido isso. Deus é todo poderoso, né? Um ateu perguntou isso, uma pessoa que questiona, né? Se Deus é todo poderoso, me responde uma coisa. Deus poderia fazer uma pedra que ele não poderia levantar? Veja, parece um paradoxo, né? Mas a pessoa quer armar uma cilada. Deus tem todo o poder para fazer tudo. Absolutamente tudo.
Mas Deus não é tolo, irmãos. O pastor Ricardo já mencionou muitas vezes que Deus é pleno. Assim como Ele é amor, Ele também é justiça. Irmãos, assim como Deus tem todo o poder, Deus é sábio. Para que Deus vai fazer uma pedra que Ele não pudesse levantar? Deus pode fazer tudo, mas Ele não vai fazer algo incoerente. O homem pode fazer muitas coisas incoerentes. O homem pode fazer algo sem sentido, sem fundamento, algo que venha prejudicar ele mesmo. Mas Deus nunca vai fazer isso, irmãos. Porque assim como Deus é perfeitamente poderoso, Deus também é perfeitamente sábio. E alguém disse assim certa feita: olha, se eu tivesse o poder de Deus, esse mundo seria muito diferente. Mas ele chegou à conclusão e falou: mas espera aí, se eu tivesse a sabedoria de Deus, as coisas seriam exatamente como são. Então a gente tem que se atentar, irmãos, que Deus é sábio e Ele sabe o que Ele faz. E nós podemos evidenciar isso com a leitura bíblica. Romanos capítulo 16, versículo 27. 27. Ao único Deus sabe, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então observem aí os irmãos, ao único Deus. Paulo está enaltecendo o Senhor e mostrando que Ele é sábio. Deus é sábio, irmãos, e Deus é digno. Aonde foi que Deus expressou aonde foi que Deus manifestou a expressão máxima da sua sabedoria? Quem é que sabe? A expressão máxima da sabedoria de Deus. Na cruz. Na cruz. É por isso que Paulo dizia assim: os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz manifestou não somente o amor de Deus, mas manifestou a justiça de Deus e a sabedoria de Deus. Por que a sabedoria? Porque Deus conseguiu reverter a situação do homem. O homem caiu em pecado, mas Deus não foi pego em surpresa, porque Deus já tinha um plano para nos redimir. E a manifestação máxima da sabedoria foi a cruz do Calvário. Porque Deus manifestou a sua sabedoria. Por quê? Deus continuou sendo justo e justificador do ímpio. Mostrando que Deus é sábio demais. Como que Deus poderia simplesmente perdoar o pecador? Não poderia. Porque o Deus justo tem que punir o pecador. Mas Deus é misericordioso e quer perdoar o homem. Como que Ele poderia reverter essa situação? Na sua sabedoria, Ele conseguiu tirar a nossa culpa. Através do que? Da cruz do Calvário. Então a sabedoria de Deus é manifesta na cruz de Cristo. Muito bem. Deus é a fonte da sabedoria, irmãos. Portanto, em Deus nós podemos ser pessoas sábias, nós podemos alcançar essa sabedoria da parte de Deus. A Bíblia enfatiza, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como textos, por exemplo, existem vários textos na Bíblia que falam isso, mas Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz isso: o temor do Senhor é o princípio do saber, na Nova Almeida atualizada, que é uma excelente versão. Mas Jó 28, versículo 28, eu quero ler esse texto com os irmãos, vejam só. Livro de Jó, capítulo 28 e versículo 28. O capítulo 28 de Jó trata abundantemente da sabedoria. Vejam só. Eu vou pedir, por favor, irmã Paloma, lê para nós esse texto. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartai-se do mal é a inteligência. Então veja, Jó, que viveu na era patriarcal, ele já sabia dessa informação, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou como diz aqui também, mais de uma forma diferente, mas expressa a mesma verdade. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, é no temor do Senhor, irmãos, que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Mas alguém dirá: o que é temor? Temor é uma palavra nas Escrituras que tem mais de um significado. É uma palavra polissêmica. A palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de um significado, depende do contexto. Por exemplo, manga. Manga pode ser a manga da blusa, mas também pode ser manga fruta.
Não é isso? Cor, laranja. Laranja pode ser a cor laranja ou pode ser a fruta laranja. Existem várias palavras desse gênero e a Bíblia é riquíssima nesse sentido. Por exemplo, a palavra alma. A alma pode ser a parte material do homem, pode referir-se a uma pessoa. Então tem mais de um significado, depende do contexto. Mas a palavra temor é uma dessas também. Por exemplo, João, ele fala em 1 de João sobre o temor do Senhor no sentido de medo. Quer ver? 1 de João, capítulo 4. Vamos confirmar isso aqui. 1 de João, capítulo 4. Eu vou ler, irmãos, o versículo 17 e 18. Eu vou até o 19. Por favor, irmã Cristina, lê para nós, irmã Cristina. 1 de João, capítulo 4, versículos 17 ao 19. A mulher respondeu e disse: É 1 de João, tá? 1 de João, capítulo 4, versículos 17 ao 19. Observe, irmãos, que pelo contexto nós vamos identificar o sentido de temor aqui, nessa passagem. É 1 de João 4, versículo 17. Isso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Até o 19. É que não mudou aqui, eu não achei na Bíblia. Pode ir, irmão Carlos. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Amém. Obrigado, irmão Cristina. Então observe os irmãos aqui. Qual é o sentido da palavra temor nesse texto? O sentido é medo. É medo. Não é o sentido de reverência, como nós vamos apresentar a seguir, mas é medo. Quando ele diz assim, nisto é perfeito o amor para conosco. Quem tem um amor perfeito para conosco? Deus. É o perfeito amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então observe os irmãos, qual é o sentido? Nós estamos seguros no amor de Deus. Então quando nós estivermos no dia do juízo, nós não precisamos ter medo nenhum, por causa do amor de Deus para conosco. Nós que fomos alcançados, não há nenhum temor, não há nenhum vale. Nós estamos seguros. É esse o sentido de temor nesse texto. Mas existe um sentido diferente, que é o sentido de reverência, é o sentido de respeito, e é o que está expresso no Salmo 2. Salmo 2, versículo de número, vamos lá, Salmo de número 2, e versículo 11. Salmo 2, Salmo de número 2, versículo 11. Vou pedir ao diácono Adilson. Por favor, diácono Adilson, leia esse texto. 2:11. Isso. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Então, observe os irmãos. Nós devemos servir ao Senhor com temor e alegrar-se com tremor. Foi exatamente isso que sentiu Maria Madalena ao ver Jesus ressuscitado. A Maria, com as demais mulheres, a Bíblia diz que elas sentiram grande temor, mas também elas se alegraram em tremor ao ver o Senhor ressuscitado. Então, o temor aqui tem o sentido de reverência, tem o sentido de respeito. Não é que nós temos que ter medo de Deus, irmãos. Nós temos que respeitar a presença de Deus. Nós temos que ter reverência à presença de Deus. Há um texto na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então veja, nós temos que ter reverência. No Salmo também está escrito que a casa do Senhor convém a santidade. Então é um local de respeito. Por quê? Porque é um local
onde Deus se manifesta. Então, reverência, respeito, isso é temor. E quando nós temos temor, quando nós temos reverência ao Senhor nosso Deus, então nós temos o princípio da sabedoria. Como que nós podemos interpretar isso, irmãos? Nós podemos interpretar desta forma. Quando nós respeitamos, temos reverência ao Senhor nosso Deus, nós levamos Deus a sério, nós levamos Deus em conta. E isso vai refletir em nossas ações. Quando nós pensamos em Deus, nós deixamos de falar aquilo que nós queremos falar. Muitas vezes nós se seguramos, por quê? Porque sabemos que Deus não vai se agradar. Quando nós levamos Deus em conta, nós não expressamos a nossa ira, nós guardamos, nós somos tardios em irar-se. Quando nós levamos Deus em conta, nós temos cuidado para não se precipitar em algumas ações. Então veja, o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos livrar da morte. Existem vários textos na Bíblia falando a respeito do valor do temor ao Senhor. E o temor do Senhor é uma bênção. O que é temer a Deus? O proverbista diz, Salomão, temer a Deus é odiar o mal. É odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho, a língua perversa. É odiar isso. Isso é temer a Deus. É odiar o pecado, é odiar aquilo que Deus odeia. Então, quando nós fazemos isso, nós somos pessoas sábias. E os benefícios da sabedoria? Existem vários benefícios para aquele que é sábio. Veja o que diz o comentarista. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Nós lemos sobre isso na leitura bíblica em classe. O salmista declarava que ele era mais sábio do que os seus inimigos. E ele era mais entendido do que os seus mestres. Por quê? Porque ele meditava na palavra de Deus. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Salomão vai enfatizar muito isso em Provérbios. O livro da Bíblia que mais fala de sabedoria é o livro de Provérbios, onde ele vai falar que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Sobre tudo que nós temos, nós devemos adquirir sabedoria, conhecimento, instrução, entendimento, prudência. Então, observe os irmãos, a sabedoria tem um valor incomparável. Tanto é verdade que Salomão, entendendo isso, quando teve a oportunidade de Deus de pedir qualquer coisa, ele escolheu sabedoria. Imagine os irmãos se Deus aparecer para os irmãos em um sonho e Deus disser aos irmãos: pede o que você quiser. O que você iria pedir? Será que você ia pedir fama? Será que você ia pedir riqueza? Será que você ia pedir uma longevidade de vida, uma vida longa? Será que você ia pedir o quê? A realização dos seus sonhos? Não sei. Será que você ia pedir sabedoria? Salomão pediu sabedoria. E Deus concedeu a ele um coração entendido, um coração cheio de sabedoria. A sabedoria dele foi manifesta inicialmente no julgamento daquelas mulheres. Todos conhecem essa história. E todo Israel soube que nele, em Salomão, havia sabedoria de Deus para resolver causas de justiça. Então, Salomão foi o homem mais sábio. Isso mostra o valor da sabedoria. A sabedoria é valiosíssima. Outro homem sábio também nas Escrituras foi Daniel. Daniel era um homem tão sábio, tão instruído, que a Bíblia diz que ele era 10 vezes mais douto do que todos os sábios da Babilônia. Ele era um homem extremamente sábio, porque Deus concedeu a ele sabedoria, a ele e aos seus companheiros hebreus. Portanto, irmãos, peçamos a Deus sabedoria. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente chegar no tópico da prudência e fazer um link com a sabedoria, para nós sabermos como podemos adquirir tanto a sabedoria como a prudência. Porque vejam os irmãos, a sabedoria, ela está interligada à prudência. Existem vários textos bíblicos, a título de exemplo, Provérbios, capítulo 1, vamos ver
somente um exemplo de como a sabedoria anda junto com a prudência. Veja só, Provérbios capítulo 1 e versículo 2, diz assim, ó, irmã Cida, pode ler, irmã Cida. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então veja, no único versículo, Salomão menciona sabedoria e prudência. Veja, andam juntos, são coisas inseparáveis. A pessoa que é sábia é prudente, e a pessoa que é prudente é sábia. Não tem como dissociar uma da outra. Veja o que Orlando Boyer diz na sua enciclopédia bíblica. Ele define a palavra sabedoria, e veja que na própria definição da palavra já temos um conceito de prudência. Vemos que existe uma associação. Sabedoria, o que significa? A capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Então veja, quem é sábio? Aquele que age com prudência. Então podemos observar através dessa definição que sabedoria e prudência são coisas que andam juntas, são inseparáveis, ok? Muito bem. A Bíblia e a prudência, para nós encerrarmos, o último ponto. O conceito de prudência. Pergunta aos irmãos, o que é prudência? Quem é que sabe? Prudência, irmãos. Não ser precipitado. Boa. O que mais nós podemos dizer? Cautela. Esperar. Nós temos até talvez um dos exemplos mais claros de uma pessoa prudente era Davi. A Bíblia diz que Davi ele passou, após ter vencido o gigante Golias, a servir do exército de Israel ao lado de Saul. E a Bíblia diz como que ele se conduzia com prudência. E ele esperava. Quando ele ia combater contra os filisteus, ele esperava o sinal de Deus. E isso evitava o quê? Evitava que ele perdesse a guerra, ou que ele fosse surpreendido. Nós vemos várias táticas de guerra no Antigo Testamento. Às vezes os exércitos se dividiam para atacar a cidade de frente e atrás. Imagine que a cidade se precipitava em sair do seu local seguro para perseguir os seus adversários. O que aconteceria? Eles deixariam sua cidade, suas mulheres e crianças vulneráveis. Ou seja, deixaria fácil para que o adversário pudesse vencer. Isso mostra o que? A ausência de prudência. Mas não era assim com Davi. Davi era um homem prudente. Mas o que mais podemos falar a respeito da prudência? Quem quer se manifestar? Eu vou ler um conceito aqui mais detidamente. Uma virtude. Exatamente assim que Orlando Boyer diz. Prudência é virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. Então observe, virtude que nos faz prever e evitar os perigos. A prudência se faz a guerra, né? Com a prudência se faz a guerra, exatamente. A pessoa que não é prudente, às vezes ela tem, por exemplo, um comandante de um exército. Ele pode até ter o maior exército, ele pode até ter os melhores homens, o melhor armamento bélico, mas se ele não é prudente, ele pode perder a guerra, porque ele pode acabar se precipitando. Então veja, a prudência é crucial. A prudência é crucial para nós tomarmos decisões, para nós seguirmos a nossa vida. E é exatamente assim que nós devemos ser, prudentes. Nós podemos também definir a prudência como a habilidade de evitar o mal. É exatamente assim que era Jó. A Bíblia diz assim, que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal. Em outras palavras, Jó era um homem prudente. É isso que é a prudência. Você está vendo o mal de um lado da calçada, você vai atravessar. Você vai desviar-se do mal. E é exatamente isso que a Bíblia diz, que o avisado, ele vê o mal e esconde-se. Então observe os irmãos, isso é prudência. E é assim que nós devemos ser, porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5,
mais um versículo que associa a prudência com a sabedoria. Efésios capítulo 5, e versículo de número 15. Andar na Bíblia, irmãos, quer dizer viver. Então, se você trocar, ao ler a palavra andar como viver, você vai entender mais nitidamente. Ou seja, quando a Bíblia fala assim, como nós devemos andar, por exemplo, como que Paulo começa falando em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele quer dizer assim, irmãos, vocês devem viver de forma digna de um crente. Nós não devemos viver como aqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos viver como salvos. É isso que Paulo está dizendo. É a parte prática da epístola. Então, quando ele diz assim, em Efésios 5, versículo 15, pode ler, Alisson, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, veja, prudência e sabedoria no mesmo texto. Mas ele diz que nós devemos viver de forma prudente. Nesse mundo de trevas e de injustiça, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos viver de forma prudente. Ou seja, nós devemos evitar o mal. Nós devemos evitar o perigo, aquilo que pode nos prejudicar, aquilo que pode fazer-nos pecar, tropeçar ou colocar um tropeço em outra pessoa também. Como Jesus também disse, né? Viver simples, mas prudente, né? E simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Exatamente. Esse foi o conselho de Jesus aos discípulos quando foram enviados de cidade em cidade, em Mateus capítulo 10. Deveriam ser simples como a pomba e prudente como as serpentes. Nós vemos aí uma virtude da serpente, né? Nesse sentido de quê? De evitar o mal. Ok? Muito bem. A prudência dos justos. Nós vemos, irmãos, que o ministério de João Batista já foi anunciado pelo anjo Gabriel, já no início ali de Lucas capítulo 1, quando o anjo mencionou ao seu pai, Zacarias, que a finalidade do seu ministério seria converter os rebeldes à prudência dos justos. Exatamente isso que João Batista faria. E o comentário da lição diz assim: nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Provérbios 4, versículo 18, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Veja então, os irmãos, a vontade de Deus no Evangelho não é somente converter um pecador, mas torná-lo alguém sábio e prudente. Exatamente isso. Veja, converter os rebeldes à prudência dos justos. Uma pessoa que estava distante de Deus, andava por caminhos tortuosos, agora já não mais é assim. Agora é uma pessoa sábia, prudente, honesta e correta, uma pessoa reta. Aí ele arremata esse ponto dizendo assim: essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então, tanto a sabedoria como a prudência são recebidas através inicialmente do quê? Da oração. Se nós lermos o texto de 2 Crônicas capítulo 1, vamos ver que Salomão pediu a Deus, ele orou, pedindo a Deus o quê? Sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então observe, se nós pedirmos a Deus sabedoria e prudência, Ele vai nos dar. Como que nós podemos colocar isso de uma forma mais prática? O irmão ou a irmã está prestes a tomar uma decisão. Qual que é a melhor forma de tomar a decisão corretamente? Orar antes disso. Falar com Deus. Porque às vezes, irmãos, nós nem precisaremos tomar uma decisão. Eu vi uma pregação recentemente pela internet, pastor Ricardo,
eu tive o privilégio que os irmãos tiveram, o pastor Ricardo, o pastor Manuel, e o pastor Valdir. Mas ele falou assim que uma vez ele estava tão preocupado com um problema tão difícil que para ele era insolúvel. E ele tinha que ir visitar a família para resolver esse problema. E ele não sabia o que fazer, porque não tinha uma palavra. Porque se ele mexesse do lado ia dar problema. Se mexesse do outro ia dar problema também. E o que ele fez? Ele falou que decidiu passar o dia em oração. Quando ele foi para casa, dessa família, antes de ele falar qualquer palavra, o problema já tinha sido resolvido. E ele foi só para se alegrar com os irmãos. Por quê? Porque pela oração, Deus concedeu sabedoria. Ele não precisou falar nada. Deus já colocou as coisas no lugar. E assim também com as nossas vidas, irmãos. Eu acredito assim que se nós orarmos, Deus vai nos dar a sabedoria, Deus vai nos dar a palavra correta, a atitude correta, para nós agirmos com prudência, para nós agirmos com sabedoria. A leitura das Escrituras, irmãos, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, Deus vai orientando a nossa vida, Deus vai nos norteando, Deus vai nos dar uma direção. E também a comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito piamente que o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos guia. Jesus falou sobre isso em João capítulo 14 até o capítulo 16, que ele nos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo também guia as nossas vidas, ele também nos dá sabedoria e prudência. E para encerrarmos, porque o horário já nos manda parar, só vamos ler aqui o último ponto do tópico 3, os benefícios da prudência. Observe, os irmãos, que existem muitos benefícios para a pessoa que é prudente. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Isso aqui não é uma coisa fácil de se fazer, não revidar. Mas a prudência faz com que nós não revidemos, que nós consigamos se controlar. A humildade para não exibir conhecimento. Normalmente a pessoa que tem conhecimento, ela tende a se ficar